So, your second question, Otávio. There is no more time for that. Ok, Turini, por favor. Márcio. Turini, depois a professora Marta. Depois a professora Kátia Lemos. Então peço a todos que sejam breves para que todos possam fazer as suas perguntas. Turini, por favor. Bom dia, Irena. Bom dia, Perry. Antes de fazer a pergunta, eu queria só fazer uma rápida reflexão. Primeiro, em relação ao Perry. So, before asking the question, he will reflect a little bit about what you have said. Que a fala do Perry nos mostrou, né, duas coisas assim importantes nessa questão de valores e esporte. He showed two main things about values in sport in your presentation, Jim. Existe uma forma de intervir baseado no impacto que as atividades vão promover sobre o atleta. So there is a way to intervene in the athlete. E existe também a possibilidade de que a gente faça uma intervenção na organização da competição, que ele chamou de adaptação, para que esses valores possam ser também trabalhados ali dentro com os atletas. And there is also a way to intervene in the possibility of how this competition will be organized and how we can possibly work with the athletes. Ele confirma isso? Do you confirm that? Eu achei que a fala dele foi mais baseada na questão da organização da competição. Ele falou mais disso. He noticed that you talk more about the organization of the competition rather than... Mas eu queria falar agora para ele mais da questão do impacto que as atividades lá dos Jogos Olímpicos da Juventude poderiam ou se tiveram impacto sobre os atletas. But he he'd like his focus to be the impact of in how this competition exerts on the athletes. Bom, queria citar um exemplo aqui que nós tivemos nos jogos escolares em que havia preocupação de trabalhar algumas atividades nesses jogos, mas chegou um determinado momento que a gente ficou se perguntando até que ponto atividades num único evento poderiam realmente ter um determinado efeito educacional. Que efeito é esse? É um efeito efêmero? He was organizing a school event here, and he was wondering, how come we can have an impact in a one event? Então a gente ficou se perguntando o que a gente poderia fazer mais para que a partir daquele evento aquilo se tornasse uma rede. We wondering to ourselves, how come these values could be more and expanded in a way that creates a web, not a website, but a web of actions? Então, por exemplo, a gente pensou que a gente poderia usar os técnicos, porque o professor é a mola mestra. O técnico é a mola mestra desse processo. Então a gente pensou como que a gente poderia trabalhar com eles para que isso fosse estendido além do evento em si, para que o professor levasse isso para a sua escola. Okay, so they thought about how to use the coaches and the teachers as the main actors in order to expand this to the clubs and to the schools, since they are the guys who were running this. Então, voltando aqui para os Jogos Olímpicos da Juventude. So back to the Youth Olympic Games. Eu faço assim 3 perguntas em sequência, até voltando um pouco aqui a Ana tinha. So he's going to do 3 questions in a row. Primeira pergunta é: quais as limitações da educação dos atletas apenas num único evento, no caso dos Jogos Olímpicos da Juventude? A primeira Limitações pergunta. físicas? Quais as limitações da intenção de educar valores apenas em um único evento, no caso dos Jogos Olímpicos da Juventude? What are the difficulties of educating values in one single event? That's the first question. You can't. Não tem como. Tem uma outra.
A segunda. Que está encadeado numa única resposta. Okay. The second one. Isto poderia parecer um marketing do COI para reforçar a relação dos Jogos Olímpicos e do espírito olímpico? Could it be a marketing from International Olympic Committee in order to reinforce the... Será que poderia ser pensado, né, além dos técnicos, além dos atletas, também trabalhar os técnicos e dirigentes, aí pegando o que a Ana já tinha falado? Desculpa. So could we have the coaches and organizers also to get them involved? Para que os técnicos, né, fossem trabalhados e os dirigentes fossem trabalhados para aumentar esse tempo de educação, não apenas no evento, mas que fosse estendido ao dia a dia do treino to a daily basis program. Yeah, okay. One event is nothing. Então, apenas um evento não é nada. Well, I don't know. I never attended an Olympic Games as an athlete. If I had one experience like that, it might change my whole life. Ele nunca foi aos Jogos Olímpicos como atleta, mas poderia ter mudado a vida dele. And one point of the education and cultural program was to produce sport ambassadors. Na verdade, esse programa também tem a finalidade de produzir embaixadores do esporte. So these young athletes were supposed to meet people who would inspire them. They met great educators. They met great business professionals who talked about careers going forward. They met great athletes. They met great scientists who talked to them about diet and nutrition, how to look after themselves, and so on. Então esses atletas jovens, na verdade, eles encontram lá inventores, cientistas, grandes educadores. E com isso, eles têm essas experiências sobre vários temas, nutrição, etc. And the idea was not just inoculation as education, but immersion and meeting great role models who were already ambassadors. Então, na verdade, a filosofia do programa é que eles estejam emergidos nessa atmosfera, né, dessas pessoas mais experientes, que já são os embaixadores do esporte, para que eles também possam ser futuros embaixadores. And there were also some coaches there, and obviously some parents there. Each athlete had a possibility for parents to be present. E também os atletas podem levar seus pais lá, e tem muitos treinadores presentes. Então, na verdade, essas pessoas estão envolvidas. And some of the participants were media professionals and kids training to be media professionals or wanting to be media professionals. Então também existem muitas pessoas que são jovens jornalistas, que estão lá, trabalham na mídia e que são treinados para futuramente também assumirem esse papel. So you take family, coach, então media. Vai ser a família, a mídia, treinadores. They tried to do something here. Então eles tentam realmente fazer um programa bem integrado. And the idea for all these people was it's not a one-off just being in Singapore. It was about what do I do when I get back. Então na verdade não é o que fazer quando está lá, o que eu faço quando eu voltar. So I don't think they could have done much more. Eu não acho que eles poderiam fazer muito mais do que isso. With one event. Com um evento apenas. But of course you're right. Mas claro que você está certo no sentido. Se você pudesse ter 20 mil treinadores envolvidos, 1 milhão de pais e 20 mil escolas, claro que ia ser muito melhor, mas a questão é como fazer isso. E quem é responsável para isso? Por isso. Eu não acho que seja a responsabilidade do Comitê Olímpico Internacional. Eles fizeram um pouco. Agora, como nós vamos fazer isso? Also, I'd like to add that we shouldn't reduce our experiences to big events only. Ela gostaria de contribuir também que a gente não tem que pensar em fazer intervenção apenas nos grandes eventos. We should remember that Olympic Games was just the highlight of 4-year Olympiad. E a gente tem que lembrar que na verdade os Jogos Olímpicos é apenas um highlight do período de 4 anos de Olimpíadas. And this was to motivate the other 4 years that were coming. E isso é para motivar os próximos períodos de 4 anos que estão por vir. So of course you can't teach Olympic values during one event, but you can motivate the next period to
teach Olympic values within everyday life of people. Então você não pode ensinar valores olímpicos num evento apenas, mas você pode motivar essas pessoas que nos anos 4 anos seguintes você consiga desenvolver esses valores olímpicos. And every event is like that. It grows from some environment, and we shouldn't forget about the environment and nurture it too. Então você não pode também esquecer do ambiente, daquele contexto dos jogos e fomentar que isso aconteça naquele ambiente. We were talking about this last night. What is real sport? Na verdade, a gente estava falando sobre isso ontem. O que é o esporte verdadeiro? Now, I tend to the answer that top-class football and top-class athletics, that's real sport. Então, eu tendo a dizer, a minha resposta é que o futebol de elite é que é o top. That can't be true. Mas isso não pode ser verdade. Because what supports Mas o que dá top-class apoio sport? é o esporte de elite, na verdade. It's everyday sport. É o esporte diário. It's only because we're all interested in everyday É só sport. porque nós todos estamos envolvidos We no all do esporte some diário, everyday physical activity. que todos nós fazemos um pouco de atividade física diariamente. It's only because everyday sport is so important to É us apenas porque, na verdade, é porque o esporte diário é tão importante that we're prepared to support this. que a gente está preparado para apoiar o esporte elite. Elite sport wouldn't exist unless we were interested in sport anyway. O esporte elite não existiria se a gente não tivesse interessado no esporte. And elite sport better be careful about this, E o esporte elite é melhor se cuidar, because they can lose us. porque eles podem nos perder. Right? I don't watch cricket anymore Eu não assisto cricket mais, because of the betting scandals. por causa dos escândalos. International competitions, and you don't know if they're playing properly. Então a gente nunca sabe nas competições internacionais se eles estão jogando apropriadamente ou se eles estão apostando. Doesn't mean anything anymore. Não significa mais nada para mim. It's not a game anymore. You Não can't é take mais it um seriously. jogo. Você não pode levar a sério. And this is the risk of high-level sport. Esse é o risco do esporte performance, o esporte elite. It becomes too violent. It Porque becomes fica muito violento too excessive. e excessivo. It's victim to vices. As vítimas de vícios. And this is a problem. Firstly, because of the external fair, agora. Então, na verdade, isso é uma causa do fator externo do mercado. I want to make money. Do mercado, do dinheiro. That's one problem. But the other problem is internal E to o outro sport. problema, It's failure to see the temple. que na verdade é mais difícil você ver o And templo. if in our everyday lives we don't respect E se na nossa vida diária a gente não respeita sport, o then esporte, it can't be the thing we want it to be. não pode ser aquilo que a gente queira ser. The only reason we're interested in sport is because of the kind of thing it is. It's fair, it's equal, it's honest competition, it's effort. Na verdade, a gente só está interessado por causa do esforço, da competição leal, igual, da justiça, And it shows us something important about what it is to be a human being. e mostra alguma coisa importante do que é ser humano. Now, if elite sports start to mess around with that too much, Se o esporte elite não parar de ficar mexendo muito com a gente we're not going to watch it. a gente não vai mais assistir. So I don't watch wrestling. You Eu know, não wrestling. assisto luta mais. WWF SmackDown wrestling, right? I don't watch that. Do you? If you watch it, do you think it's sport, Você acha que a luta é um esporte? or is it soap opera, É novela, entertainment? Huh? é entretenimento. So they better be careful to look after our values. Então eles têm que ter Otherwise cuidado we're not going to watch. sobre os nossos valores, porque a gente pode simplesmente desdenhá-los.